Bom dia! Hoje aula de matemática e hoje nós vamos brincar com as tampinhas. Nós vamos aprender os numerais. Você lembra quais foram os números que nós já estudamos? Muito bem, né? A família do 10, 11, 12, 13, 14, 15, né? A família do 20, do 30, depois do 30, 40, 50. E nós vamos aprender hoje o 60, né? O 60. E sempre que nós estudamos os numerais, nós vamos relembrar a dezena e a unidade, não é isso? Nós temos aqui uns copos e nós vamos agrupar cada copo com 10 tampinhas. Você sabe que uma dezena equivale a 10 unidades. Se eu tenho 10 unidades de tampinha, eu vou ter uma dezena, que ela é representada pelo número... Isso, uma dezena ela é representada pelo número 10. Se eu tenho duas dezenas, ela é representada por qual número? Muito bem, 20. Eu tenho 3 dezenas, é representado por qual número? Muito bem, o número 30. Se eu tenho 4 dezenas, ela é representada por qual número? 40. Eu tenho 5 dezenas, representado por qual número? Muito bem, 50. Então vamos lá agrupar. Cada copo desse nós vamos colocar 10 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho 10 unidades nesse copo, então eu vou ter quantas dezenas? Uma dezena. Uma dezena é igual a 10. Muito bem. Uma dezena é representado pelo número 10. 10 unidades. Então aqui eu tenho uma dezena. Vamos colocar nesse outro copo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto. Agora também nós temos agora 2 copos. 2 copos, cada copo com 10 unidades. Se eu tenho 10 unidades, eu tenho uma dezena. Se eu tenho outra 10 unidades nesse copo, eu tenho outra dezena. Então, quantas dezenas eu vou ter aqui? Eu tenho quantos copos? Tenho 2 copos, então eu vou ter 2 dezenas. 2 dezenas é representado por qual número? Muito bem, o número 20. O número 20, não é? Agora nós vamos fazer o outro copo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Que eu tenho outro copo com 10 unidades. Então eu vou ter 3 copos com 3 dezenas. Eu vou ter 3 dezenas. Cada copo tem 10 unidades. 10 unidades, 10 unidades, 10 unidades. E vocês sabem que quando a gente tem 10 unidades, nós vamos ter quantas dezenas? Vou ter uma dezena. Então, se eu tenho 3 copos com cada copo com 10 unidades, eu vou ter quantas dezenas? Vou ter 3 dezenas. Se eu tenho 3 dezenas, qual é o número que representa essas dezenas? As 3 dezenas? É o número 30. O número 30, né? Agora o outro copo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto. Agora nós temos 4 copos, cada copo com 10 unidades. Então eu vou ter quantas dezenas? Uma dezena, 2 dezenas, 3 dezenas,
4 dezenas. Então, qual é o número que representa as 4 dezenas? É o 40. Muito bem, é o 40. Agora, o outro copo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora, eita, tia, agora são muitos copos. Vamos lá contar quantos copos eu tenho? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 copos. Com cada copo tem 10 unidades de tampas. Se eu tenho cada copo 10 unidades de tampas, eu vou ter 5 dezenas. Ó. 1 dezena, 2 dezenas, 3 dezenas, 4 dezenas, 5 dezenas. E qual é o número que representa as 5 dezenas? É o número 50. Muito bem. E hoje nós vamos estudar o 60. Vamos fazer esse outro copo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto. Agora eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eita, tia, 6 copos. Muito bem, são 6 copos. E cada copo eu coloquei quantas tampas? 10 tampas, não foram? 10 tampas. Então, quer dizer que cada copo representa uma dezena. Então, se eu tenho 6 copos, eu vou ter quantas dezenas? Eu vou ter 6 dezenas. Ó, 1 dezena, 2 dezenas, 3 dezenas, 4 dezenas, 5 dezenas, 6 dezenas. Então, eu vou ter o número 60. O número que representa as 6 dezenas é o número 60. Vamos lá? 60. E como todo número, ele tem sua família. A família do número 60, qual é? Depois do 60, é o 61, que são 6 dezenas, né? Que é representado pelo 60, e mais uma unidade, que é o 61. Depois do 61 é o 62, são 6 dezenas e 2 unidades. 62. Depois, os 6 dezenas e 3 unidades. Qual é o número que representa as 6 dezenas e 3 unidades? Isso é o número 63. Agora vamos acrescentar mais um na unidade. Então, eu tenho 6 dezenas e quantas unidades? 1, 2, 3, 4. 4 unidades. Qual é o número que representa as 6 dezenas e 4 unidades? Isso é o número 64. Agora, mais uma na unidade. São quantas dezenas? Aqui, 6 dezenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dezenas. Com quantas unidades? 1, 2, 3, 4, 5. Então, são 6 dezenas, 5 unidades. Qual é o número que representa as 6 dezenas e 5 unidades? Muito bem, é 6 dezenas e 5 unidades. É o número 65. Agora, mais uma na unidade. Quantas dezenas que eu tenho? Isso, são 6 dezenas. Quantas unidades? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 unidades. Então, eu tenho 6 dezenas e 6 unidades. Qual é o número que representa as 6 dezenas e 6 unidades? Isso é o número 66. 6 dezenas e 6 unidades. 66. Depois, mais uma na unidade.
6 dezenas, eu tenho 6 dezenas. Quantas unidades? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 unidades, que é representado pelo número 67. 6 dezenas e 7 unidades. Agora, mais uma na unidade. Quantas dezenas eu tenho aqui? Vamos? Muito bem. 6 dezenas. Eu tenho 6 dezenas com quantas unidades? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 unidades. Então, se eu tenho 6 dezenas e 8 unidades, qual é o número que é representado? É o número 68. 68, que são 6 dezenas e 8 unidades. Mais uma na unidade. Então, eu vou ter quantas dezenas? Vou ter 6 dezenas. E vamos contar as unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. 9 unidades. Então, o número que representa é o 69, que são 6 dezenas e 9 unidades. Então, aqui é a família do 60. Nós já estudamos a família do 10, do 20, do 30, do 40, do 50 e do 60. Se a tia perguntar assim, quantas dezenas tem o número 40? Quem é que me responde? Isso. Quantas dezenas tem o número 40? Muito bem. O número 40, ele é representado por 4 dezenas. Eu tenho 4 dezenas, ó. 10, 20, 30, 40. Se eu tenho 10 tampas aqui, mais 10 e mais 10. Então, aqui é 10, 20, 30, 40. 40 são 4 dezenas. E aqui nós vimos o número 60. Vamos lá falar a família do número 60. 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69. Agora, pegue seu livro de matemática e lá tem as atividades. É para fazer as atividades para vocês aprenderem mais ainda, exercitando. E a gente só aprende fazendo as atividades. É a página 86 até a página 89. A tia quer ver suas atividades feitas e até a próxima aula.